E o tema da nossa aula de hoje é o seguinte: como destruir de vez as células de gordura das suas clientes. É fácil isso? É fácil. E eu vou te explicar como que isso vai acontecer. Mas antes de iniciar com o nosso conteúdo, eu vi que tem bastante gente aí que se cadastrou que nunca me viu na vida, né? Que a pessoa às vezes viu aí percorrendo um anúncio, uma postagem, foi lá e se cadastrou para assistir a aula, mas nem sabe quem sou eu. Então, você pode estar se perguntando assim, mas quem é você, né? Quem é essa mulher que está aí do outro lado que pode me ensinar alguma coisa na noite de hoje? Por isso, eu te convido, para você que ainda não conhece meu trabalho, que você nunca me viu, que é a primeira vez que você está me assistindo, ou mesmo se você não faz parte de nenhum dos meus cursos, eu te convido a ter um minutinho só de atenção para ver o sucesso da Djalma. Deixa eu rolar um vídeo aqui para você. Meu nome é Djalma Ávila Riquel. A minha filha tem uma estética, ela é esteticista e eu trabalho com ela. A gente começou há pouco, faz um ano e pouco, 2 anos, que a gente entrou de cabeça, né? É assim, quando a gente abriu a estética, né? Eu queria atender mais, ter um público maior, né? Mas foi muito bom, assim, a gente alavancou, assim, né? O nosso faturamento foi bem maior. Puxa vida, é muita gente, muita gente. Eu acho que já passou pela minha mão mais de 100 pessoas depois do curso. Acho que bem mais de 100. Bom, espero que você tenha gostado do que a Djalma teve a nos dizer. Então, continuando, essa é uma foto de um curso presencial que eu dei, foi no ano retrasado, porque esse ano 2020, todo mundo sabe, né, que teve a pandemia, então não pude fazer nada, não pude fazer nada assim, presencial que eu digo, né, online eu fiz bastante coisa esse ano de 2020, graças a Deus. Meu nome é Cris Marques, eu sou professora de estética e eu tenho 16 anos de atuação na prática mesmo, sabe, com a mão na massa, atendendo clientes. Todas vocês aí que são da área de estética, tudo que vocês já passaram, eu também já passei. E hoje eu tenho 12 cursos profissionalizantes na área de estética, tanto cursos online como algumas turmas presenciais, e são eles: jato de plasma 2.0, intradermoterapia pressurizada, powerlift facial, cosmetologia aplicada à estética, Micromake BB Glow, o mundo dos óleos essenciais, limpeza de pele, o guia definitivo, microagulhamento sem mistérios, peelings químicos, lipoescultura manual, drenagem linfática. Essa é a foto de uma turma que eu dei um curso presencial lá no Rio de Janeiro, por isso que eu falei aí para uma das meninas que estava passando, que é de Niterói, lá do Rio de Janeiro. Foi uma turma super legal, uma turma bem descontraída, as meninas são ótimas, super carinhosas. E essa é uma foto dos certificados que eu assino todos os dias, que eu posto para as meninas dos cursos online. Então é muita gente, muito certificado. E hoje eu já passei de 10 mil alunas, praticamente, né, 100% satisfeitas com os cursos. E esses, além dos cursos pagos, eu tenho muito conteúdo online que eu compartilho gratuitamente, tanto no Instagram, no Facebook, no YouTube, em todos os canais de distribuição. Dá uma olhadinha aqui em quantos vídeos de aulas densas, né, de 30 a 40 minutos, que eu chamo de aula VIP, vídeos de dicas, é muito conteúdo e as meninas adoram. E essa é uma foto eu fazendo pilates. Aí você pode perguntar assim, nossa, mas o que tem a ver essa foto com o conteúdo de hoje, com a apresentação dela? Tem tudo a ver, eu vou te contar. Que apesar de toda essa experiência que eu tenho hoje, né, desse monte de aluna, graças a Deus, nem sempre foi assim. Eu, nesses 16 anos de atuação, atendendo clientes, eu sempre fiz muita massagem modeladora. E as massagens que eu fazia me deixaram sequelas. E essas sequelas são o quê? Dores nas costas. Então eu já fui várias vezes em hospitais. Tinha dia que eu levantava que eu não conseguia botar o pé no chão. Tive tendinite. Tomei anti-inflamatório. Tudo isso por fazer tanta massagem. E essa foto aí
me remete ainda a esse tempo, porque até hoje eu tenho dores nas costas e tem alguns exercícios físicos, por exemplo, na academia que eu não consigo fazer, então eu sou bem limitada quanto a isso. E eu precisei fazer 1 ano e meio de pilates, para você ter uma ideia, para eu me recuperar um pouco. 1 ano e meio de pilates foi muito bom, mas eu ainda tenho esse tipo de dor nas costas. Tudo isso por fazer tanta massagem e conseguir resultados para os meus clientes assim, ó, pequenininho. Porque, infelizmente, uma massagem modeladora melhora bastante a silhueta, né? Estimula o processo de metabolização celular, mas ainda não destrói a gordura localizada, não destrói as células de gordura. E por isso, hoje, você vai saber o que você precisa fazer para destruir as células de gorduras, os adipócitos. Primeiro, eu vou entrar um pouquinho nesse processo de lipólise. Né? O processo de lipólise é aquele processo que a gente consegue estimular com alguns aparelhos. Eu posso te dizer que a maioria dos aparelhos estimula esse processo de lipólise e alguns tratamentos estéticos. E o que é a lipólise? É a degradação de lipídios. Então tem toda uma transformação, uma metabolização, que esses lipídios eles se transformam em ácido graxo e glicerol. Esse ácido graxo ele sofre um processo de outra transformação e metabolização pelo fígado, então ocorre a diminuição de medidas. Isso é uma coisa, tá? A lipólise é uma coisa. Destruição das células, né, dos adipócitos é outra coisa. Vamos continuando. Quando você necessita destruir as células de gordura, o que você precisa fazer? A lipólise, como você viu agora, é um processo muito mais lento, que você consegue estimular um pouco com massagem modeladora, mas os resultados são muito pequenininhos. A metabolização é lenta no caso da lipólise. Quando você tem uma destruição de gordura localizada, de células adipócitas, você tem a apoptose, que é uma coisa diferente da lipólise. Você precisa saber que milhões de células sofrem apoptose todos os dias. A apoptose celular é um processo natural que ocorre em nosso organismo para manter a saúde dos nossos órgãos, saúde da nossa pele, enfim, a saúde do nosso corpo. Então, naturalmente, milhões de células morrem e outras nascem no nosso organismo. Para que você tenha uma ideia, coloquei essa imagem aí para você ver o que acontece no processo de apoptose. Essa é uma célula normal que você está vendo aqui e essa é uma célula que está sofrendo ainda o processo de apoptose. Então, ela simplesmente se desintegra. Começa a haver uma transformação no núcleo dessa célula e ela desaparece, dando lugar a novas células. A apoptose celular, como eu já disse, ela ocorre de forma natural e programada. Inclusive, para você ter uma ideia, ela começa logo no ventre, na gestação, quando a gente ainda é um feto, né, na barriga da nossa mamãe. O feto, ele tem aquela mão grudadinha. Então, tem que ocorrer esse processo natural de apoptose para poder desgrudar as membranas dentre os dedos, né? E não só isso, como toda a renovação celular do nosso corpo. Essa foto aqui é de uma apoptose que a gente chama de patológica. O que significa isso? Quando uma célula que ela é saudável, ela fica doente, ela sofre uma transformação do DNA, né, de dentro dessa célula e ela sofre uma autodestruição. Por isso que a apoptose é tão importante. Então, nós temos a apoptose natural, como eu falei agora, e essa apoptose patológica, que é a destruição de células doentes no nosso organismo. E existem 3 procedimentos para a destruição de células de gordura, que a apoptose, como eu falei, é diferente da lipólise. Eu já vou te explicar quais são esses procedimentos. O que eu quero que você entenda, né, que a apoptose é um processo natural e essa apoptose patológica, por exemplo, quando a pessoa tem um câncer, a célula, ela se multiplica, essa célula doente, e algumas proteínas que são chamadas de caspases, elas não conseguem destruir essa célula, fazer esse processo apoptótico. Então, essas células doentes, elas vão se multiplicando, se proliferando, e aí surge o câncer.
E esses 3 tipos de destruição das células de gordura são os seguintes. Primeiro, que todo mundo já conhece, né? Que é um que a gente não pode fazer, só médico. É simplesmente fazer uma cirurgia, né? Fazer uma lipoaspiração. A lipoaspiração é feita através de uma cânula de sucção, isso daí todo mundo já sabe, que é introduzida para remoção de gordura. Então, na verdade, não é que ocorre a destruição, não é que a gente está, no caso da lipoaspiração, não é que estamos estimulando, né, o processo de apoptose. Simplesmente as células de gordura elas são arrancadas daquele meio, ok. Só que muita cliente não pensa, ou muita mulher não pensa, que não basta só fazer a lipoaspiração, que não basta ir lá, que o custo é alto, né? E outra, depois da lipoaspiração, tem que usar sim uma cinta, tem que fazer várias sessões de drenagem linfática, muitas vezes com aparelho, né, de uma radiofrequência, uma microcorrente, um ultrassom de 3 MHz, tudo isso essa pessoa, né, vai precisar fazer. Então, quando ela está pensando só na cirurgia, ela pensa o quê? Em resultado rápido. E ela não mede que ela vai gastar muito mais, tanto em dinheiro como em tempo, porque para que ela recupere desse trauma, que é a cirurgia de lipoaspiração, demora um tempo, e fora o risco de fibrose. Então, isso é uma coisa. E nós que somos da área de estética, podemos usar isso a nosso favor, né? Fazer o processo de apoptose, que é destruição das células de gordura, estimulando essas células adiposas para a destruição e diminuição da gordura localizada. Mas aí vem a pergunta, como fazer isso, né? Se eu não sou uma médica, vou fazer uma cirurgia, não vou fazer uma lipoaspiração, como que eu posso atuar estimulando esse processo de apoptose na estética? Bom, primeira coisa, temos a criolipólise, né? Criolipólise é o congelamento dessas células, que elas se tornam cristalizadas e essas células, por sua vez, formam esse processo de apoptose. Mas tem algumas observações aí que eu quero fazer. O custo desse aparelho é altíssimo, que ele vai de 30 a 40 mil reais em média. Quando você faz uma locação desse aparelho também, que não é barato, você precisa encher a sua agenda de clientes naquele certo dia. Se uma cliente, por exemplo, falta, né, que muitas vezes acontece, ou ela desmarca em cima da hora, ou ela de repente nem aparece, você tem prejuízo. Então, aquela locação que você pagou contando, né, quando você divide pelas clientes que você iria atender naquele tal dia marcado, você acaba tendo prejuízo. E outra coisa, a criolipólise, ela tem um processo de sucção. Muitas vezes ela deixa flacidez, mesmo que sendo temporária. O processo de sucção dela é bem forte. E você precisa aplicar uma hoje, depois aplicar outra daqui 60 dias. Então, o que você ganha hoje, você só vai ganhar de novo daqui 60 dias, mais ou menos, tá? Esse tempo aí de pausa entre as sessões, eu tô falando, mas aí depende da avaliação de cada profissional. Então, essas são as desvantagens da criolipólise. Mas nós temos outro método que não causa dor, não precisa causar congelamento, não causa traumas, que é um método de lipocavitação. O que significa isso? A lipocavitação é um aparelho, né, que ele faz um processo de ultrassom e ele faz essa cavitação instável que você está vendo aqui na sua tela. Na verdade, quando a gente trabalha com ultrassom, seja aquele convencional de 3 MHz, ou seja o de ultracavitação, né, ou pode também levar o nome de lipocavitação, nós temos o processo de cavitação, tá? Cavitação para os dois modos. Mas esse convencional, ele faz uma cavitação estável. O que significa isso? Como você está vendo aqui. Ele cria
microbolhas nos espaços intersticiais, bolhas muito, muito pequenininhas, e essas bolhas, elas vão se movimentando. Essas bolhas, elas são micrômetros de bolhas, de tão pequenas. Então, elas vão se movimentando nos espaços intersticiais e faz um estímulo ali de diminuição da gordura. Então, ele faz o processo de lipólise, né? Na verdade, quando você usa para a gordura localizada. Quando, por exemplo, você faz uma sonoforese ou lipoforese, usa numa corrente contínua, tem tudo isso. Quando a gente quer o processo de morte das células, de apoptose, nós precisamos fazer o processo de cavitação instável. O que significa isso? Essas mesmas bolhas, elas vão sofrer um processo de aumento da temperatura e pressão tão grande, tão grande, tão grande, que elas chegam a um ponto de implodir. Quando elas implodem, elas acabam estimulando muito mais a apoptose dessa célula, porque elas estão danificando o DNA da célula de gordura. Então, é por isso que acontece o estímulo dessa apoptose. Então, a eliminação de gordura, isso já foi comprovado por estudos científicos, a eliminação de gordura continua sendo metabolizada pelo fígado, porém ela é muito mais estimulada. Por isso que nós temos resultados muito bons aí no processo de cavitação instável, que é com ultracavitação. E olha só essa imagem para você dar uma olhada. O processo de cavitação instável, que leva à apoptose adipocitária, né, que a gente chama, que é essa morte das células de gordura, você consegue com um aparelho infinitamente mais em conta do que a criolipólise. Então, para você ter uma ideia, a criolipólise custa de 30 a 40 mil, como eu te falei, e você pode fazer uma alocação, que você, não sei quanto está o preço hoje, tá? Mas não deve ser menos de R$2.000, mais ou menos. Com um aparelho de ultracavitação, você consegue um valor muito mais acessível na compra desse aparelho. Ele é um aparelho mais portátil, né? Porque a gente sabe que a criolipólise são aparelhos bem grandes, e ele tem um resultado tão efetivo quanto a criolipólise. Você consegue essa apoptose celular da mesma maneira. E aqui, só para te explicar assim rapidinho referente ao uso do ultrassom, eu quero te falar como que funciona o processo de ultrassom para a ultracavitação. Como você está vendo aqui na imagem, nós temos infrassom, que é um som inaudível, ele é abaixo do som audível pelo ser humano. Essa faixa amarela é a faixa de som audível e essa faixa vermelha é o ultrassom. Pois bem, quando você usa a ultracavitação para eliminar gordura compacta e quando você usa para eliminar gordura flácida, que muita gente tem dúvida a respeito disso. Então aqui você viu, né, que são ondas ultrassônicas, normal. Agora você vai saber qual que é o modo de programação do aparelho que você faz para eliminar gordura compacta e para gordura flácida. Eu quero te dizer que o ultrassom ele emite dois tipos de ondas, né? A contínua, na verdade é o mesmo tipo de onda, mas a gente pode colocar no modo contínuo ou no modo pulsado. Como você está vendo aí na imagem, o modo contínuo, ele vai emitindo, né, a onda sonora sem parar. No modo pulsado, ele tem intervalos de pulsos. E olha só, no modo contínuo, a gente consegue maior calor, porque simplesmente ele está jogando os pulsos de ondas sem parar, sem parar. O que quer dizer isso? A gente consegue trabalhar numa gordura compacta. O que eu estou explicando aqui para você é para ter morte das células de gordura e nada tem a ver com pós-operatório, tá? Se eu estivesse falando de pós-operatório, eu te diria que não é para você usar no modo contínuo. Então, no modo contínuo, ele faz uma emissão contínua das ondas ultrassônicas e o calor dele é muito mais intenso do que no modo pulsado. Como você pode ver aqui, no modo pulsado, ele emite um pulso, dá um intervalo, emite outro pulso, dá outro intervalo e assim por diante. Quando nós temos o modo pulsado, o calor ele é dosado, então é um calor mais controlado,
E quanto mais pulsos, então quanto mais você aumenta a frequência de pulsos desse aparelho, menor é o intervalo entre os pulsos. Então vamos ver, vamos pensar comigo assim, você manda um pulso, né? Aí para, manda outro pulso, para. Quando você aumenta a frequência, ele vai mandando pulso, 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 para, pulso, 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 para. Só que, como a quantidade de pulsos é maior, ele vai mandando vários pulsos com menos intervalos entre os pulsos, né? A onda, ela se torna mais superficial. Então, você consegue trabalhar, por exemplo, uma celulite ou uma gordura flácida. Resumindo, no modo contínuo de ultracavitação, você consegue trabalhar uma gordura compacta, um abdômen, pode ser um abdômen masculino ou até feminino, desde que seja uma gordura compacta. No modo pulsado, você consegue trabalhar uma gordura bem mais flácida, pode ser meio de coxa, né, entre coxa, pode ser uma celulite, ou aqui no braço você consegue aplicar esse modo pulsado, que ele vai te trazer muito mais resultado. E os protocolos que melhoram o contorno corporal, né, que eu estava falando sobre um aparelho de ultrassom de 3 MHz, que é aquele mais convencional, que a gente consegue trabalhar a permeação de ativos através da sonoforese ou outro protocolo, ou a gente consegue colocar na corrente contínua, mesmo para gordura localizada, eles melhoram o contorno corporal, melhora a silhueta, né? Ativa ali um pouco a lipólise, mas não destrói a gordura. Então, eles não fazem esse processo de apoptose. E muitas vezes, você trabalha com bastante massagem modeladora, você tem uma manta térmica, mas você não consegue resultados efetivos, além de ser prejudicial para a saúde da profissional. Como eu te falei aqui no início do nosso encontro de hoje, eu tenho dores nas costas até hoje de tanto fazer modeladora. E aí, flacidez, né? Como tratar? Então, vamos supor que a sua cliente ela conseguiu eliminar a gordura localizada, tá? Você foi lá, aplicou um processo de ultracavitação, bonitinho, e ela fez uma dieta junto, fez exercício, que isso daí também é muito importante em qualquer procedimento estético, mas ela ficou com um pouco de flacidez. Ou, de repente, aparece aquela cliente que quer tratar flacidez. Como que você pode tratar? Aí já é outro assunto. Hoje em dia, não sei se você já ouviu falar, que está muito em alta, assim, nossa, está na boca do povo, é tecarterapia, que foi a grande sensação do momento de 2020. Como tudo na estética evolui, também evoluiu a radiofrequência. E aí foi lançada a tecarterapia. Você precisa estar por dentro disso. Eu vou te explicar como que funciona a tecarterapia. Tecarterapia quer dizer o quê? Tecar, transferência elétrica capacitiva e resistiva. Na tecarterapia, a gente tem a oportunidade de trabalhar com efeito atérmico, que trabalha com bioestimulação celular, efeito térmico, que vai de 37 a 38 graus, e efeito hipertérmico, onde você alcança uma temperatura muito maior, que vai de 38 a 42 graus. E quais são as vantagens da tecarterapia além da flacidez? Bom, você consegue aplicar uma drenagem linfática utilizando o efeito atérmico. Então, você não necessita de calor. Você tem as ponteiras capacitivas e resistivas que você consegue aplicar tranquilamente uma drenagem linfática. Você consegue aplicar, para você ter uma ideia, massagem modeladora com a tecarterapia. Você consegue um procedimento de gordura localizada, que ele é bem parecido com a radiofrequência, mas qual que é a diferença? Tecarterapia, ele usa dois tipos de ponteiras diferentes. A capacitiva, que o próprio nome já diz, ele tem uma capa que reveste, né, a ponteira, e tem a resistiva, que é aquela placa de metal. E aí você consegue trabalhar com as duas ponteiras juntas, num único procedimento, ou você consegue trabalhar com ponteiras separadas. Primeiro a capacitiva e depois a resistiva, ou dependendo da avaliação da profissional, ela consegue a capacitiva
para atuar com calor de menor porte, assim, menor atuação do calor, né, que é uma aplicação mais segura, e a resistiva, ela consegue trabalhar, a profissional, em tecidos mais resistentes. Então, sempre que você for lembrar de capacitiva e resistiva, lembre disso. Capacitiva é uma ponteira que tem a capa e resistiva de resistente, que são de tecidos mais resistentes, uma gordura mais compacta, né? E ambas as ponteiras conseguem trabalhar flacidez. Bom, continuando. Dá para aplicar num pós-operatório. No pós-operatório você consegue aplicar com efeito térmico. Drenagem linfática, então, você consegue aplicar com efeito atérmico. Massagem modeladora e gordura localizada com efeito hipertérmico, que é aquele calor bem maior, né, que chega até 42 graus. E pós-operatório, você consegue trabalhar com efeito térmico, cerca de 37 graus já é o suficiente. Isso serve para tecarterapia ou para radiofrequência, caso você tenha uma. E rejuvenescimento, você consegue trabalhar também estética íntima com hipertérmico. Por que essa diferença, né? Porque a drenagem linfática, eu só quero uma bioestimulação celular, por isso eu trabalho com atérmico, sem emissão de calor, que é muito mais segura e vai ter o objetivo que eu quero, que é a fluidez, né, do líquido linfático, troca de íons, tudo isso. Na massagem modeladora e gordura localizada, eu já trabalho com hipertérmico, que é um calor ali perto dos 42 graus, fica entre 39 e 42 graus. Gordura localizada também. Num pós-operatório, eu já consigo um efeito térmico, que é só não quero estimulação de colágeno, nesse caso, de pós-operatório. Então, eu quero somente o efeito térmico para ter um aporte sanguíneo, para ter uma analgesia. E rejuvenescimento, estética íntima, eu quero hipertérmico, porque eu quero a produção de novos fibroblastos. Então, essas são as diferenças, tá? E por isso que eu desenvolvi o método Slim Cell, onde você vai entregar resultados efetivos para a destruição de gorduras, né, de células de gordura das suas clientes e ainda vai conseguir tratar a flacidez. Eu vou te explicar como que isso funciona. Com o método Slim Cell, você vai se tornar especialista em ultracavitação e tecarterapia. Então, são duas técnicas completíssimas juntas no único método. E se o seu objetivo é ganhar mais e atrair mais clientes, deixa eu só te passar um videozinho da Eliana Fernandes. Dá uma olhadinha nisso. Porque eu ponho muito, né, no Instagram, né? O Instagram, para mim, é a melhor ferramenta que tem. Profissional é a melhor ferramenta. Então, eu coloquei muito antes e depois. Então, por conta desses antes e depois, assim, muita cliente pergunta. Não sei te dizer o número certo, tá? Mas eu posso te garantir que foram muitas clientes. Aposta. E depois do seu curso. Depois, Cris, pelo menos uns 5 mil foi. Por mês? Pelo menos. Por mês, Fora as outras coisas que a gente faz, é óbvio. Mas, sim. No mínimo 5 mil a mais, sim. Eu já recomendei. Eu recomendei principalmente por conta do suporte que você dá, Cris. Você é imediata, é incrível. Você é imediata, você é incrível. No suporte, você é imbatível. Todas as perguntas que eu tive, todas as questões, todas, você respondeu todas. Quando eu tenho alguma dificuldade, eu vou lá no grupo e eu procuro alguma dificuldade que eu estou tendo, tipo, até para não perturbar vocês mesmo, entendeu? Porque você tem a resposta ali. Todas elas têm uma dificuldade e eu sei que alguma dificuldadezinha minha está ali na pergunta de alguma delas. Então, eu vou lá e procuro e aí a sua resposta está lá. Pronto. Já no curso online, não. Se eu tenho dúvida, eu vou lá, volto, ligo mesmo, volto lá, tiro minha dúvida e pronto. Eu adorei. Eu recomendo para todo mundo. Bom, voltando aqui, vou te falar um pouquinho mais a respeito do método Slim Cell, que é a única maneira comprovada de matar as células de gordura em pouco tempo. E você sabe que as pessoas, elas adoram uma novidade, né? Ninguém gosta do mesmo, porque quando você fala que você faz a mesma coisa que as suas concorrentes fazem,
Então ela vai te procurar por preço e não por qualidade. Isso é uma coisa que você tem que levar para a sua vida na estética. E você já pensou em fazer a divulgação do método Slim Cell? Não que a ultracavitação seja um método novo, a tecarterapia até que sim é um método novo, mas quando você junta esse conjunto de técnicas que traz resultados expressivos, resultados de verdade, sem você precisar ficar se matando e fazer massagem modeladora aí, você consegue dar um nome para essa técnica, assim como eu dei, método Slim Cell, e fazer a sua divulgação. Você pode usar frases do tipo assim, olha, chegou, isso você vai usar nas suas redes sociais, tá? No seu Instagram, Facebook, até pelo WhatsApp, lista de transmissão, enfim. Chegou o método Slim Cell, eliminação de gordura e flacidez sem procedimentos invasivos. Descubra hoje mesmo como perder as gordurinhas com apenas alguns minutos usando o método Slim Cell. Então esses são alguns exemplos de frases que você pode fazer para poder chamar a atenção das pessoas e vender um método. E o método Slim Cell é um curso online com videoaulas teóricas e práticas, tudo em HD. A única coisa que você vai precisar é ter uma conexão com a internet. E vamos para o conteúdo do método Slim Cell. Primeiro você vai aprender ultracavitação, que vem eletroterapia, esses são os nomes das aulas, tá? Eletroterapia aplicada à estética, conceitos sobre ultrassom, indicações e contraindicações, processo de lipólise e apoptose. Hoje nessa aula eu dei uma pincelada, né? Você viu um pouquinho a respeito disso, mas dentro do curso do método Slim Cell você vai aprender muito mais a fundo sobre isso. Ultracavitação versus criolipólise, a diferença entre um método e outro, o que um faz, o que o outro faz. Aparelhos diversos. Então, o que eu quero dizer? Quando eu fiz uma aula sobre aparelhos diversos, eu não quero que você adquira o aparelho do curso. Você tem total, assim, autonomia para escolher qual que é o melhor que você quer trabalhar. Orientações importantes a respeito da ultracavitação, a associação de protocolos que você vai poder trabalhar, demonstração do aparelho em questão, que foi o aparelho que eu usei para fazer as aulas, e tem as aulas práticas. Quando eu falo demonstração do aparelho, eu demonstro como que ele funciona, eu demonstro os programas que ele tem. Aí você pode falar assim, Cris, mas aí eu vou lá, compro o aparelho e faço o treinamento lá na loja ou na empresa. Muito bem, só que o que você vai aprender de treinamento é só sobre como funciona o aparelho. Você não vai aprender a fundo, você não vai aprender as técnicas novas que estão nesse método Slim Cell. E as aulas práticas? Avaliação, abdômen, que é gordura localizada abdominal, interno de coxa e glúteos. E tem depois do método da ultracavitação, vem as aulas de tecarterapia, que é uma inovação da radiofrequência. Então você vai aprender o que é tecarterapia versus, na verdade, radiofrequência. Então você vai saber a diferença entre uma coisa e outra, o que uma tem a mais do que a outra, indicações e contraindicações de uso, aparelhos diversos de tecarterapia. Mais uma vez, não quero que você se concentre no aparelho em questão. Quando você vai fazer um treinamento lá na empresa ou na loja, você se concentra só naquele aparelho, você não tem liberdade de escolher outro. Isso é muito ruim. Demonstração do aparelho que eu usei nas aulas, orientações importantes. E vem as aulas práticas de tecarterapia, que é aplicação para papada, aplicação facial para o rejuvenescimento, gordura localizada, massagem modeladora, drenagem linfática. Você já imaginou parar de ficar usando tanto os seus braços para fazer uma modeladora ou uma drenagem linfática? Ou, se você precisar fazer, que seja uma coisa mais rápida, que você não fique lá 1 hora se desgastando para isso. Tem um procedimento nas aulas práticas para celulite e para pequenas áreas. Então, é gordurinha localizada em pequenas áreas, assim, abaixo da alça do sutiã. E o método Slim Cell também tem aula de indicações home care para você ter excelentes resultados com suas clientes. Como vender a técnica, que é muitíssimo importante. Então, muitas vezes o que eu venho percebido é que as meninas
elas têm uma faculdade de estética, um curso técnico de estética, ou já trabalham aí no meio, né, já têm experiência, mas não sabem como vender. E isso é extremamente importante, por isso eu fiz uma aula só a respeito disso. Materiais de apoio em PDF, que você vai poder baixar aí os documentos, tanto no seu celular como no seu computador. Eu sempre falo para as meninas baixarem no computador, que é melhor, tá? Mas se você não tiver, pode ser no celular. Avaliação e certificado. O certificado vai sair escrito especialista em ultracavitação e tecarterapia. Olha só, quem hoje já ouviu falar em tecarterapia? Tem muita gente que nem sabe o que é isso. Então, essa é uma técnica que você vai atrair muita, mas muita cliente aí para o seu espaço. Ou mesmo se você atende em domicílio, você vai conseguir atender muito mais pessoas. E quais são as vantagens do método Slim Cell Online? Atrair novas clientes, impactar as clientes existentes. Então, que cliente que já está lá com você, né? Que não gosta de ouvir dizer que você tem uma técnica nova a oferecer. Oportunidade para desenvolver outras habilidades na sua atuação. Aumentar o faturamento, abrindo o leque de serviços. Eu quero que você entenda que não tem jeito. Na estética, a gente precisa sempre estar por cima, aprender coisas novas, se atualizar para poder abrir o leque de serviços. Ninguém quer fazer a mesma coisa o tempo todo, né? No caso da cliente. Flexibilidade de horário para estudos. Então, você vai poder ver e rever as aulas, tirar todas as suas dúvidas num sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, férias, porque eu tenho uma equipe de suporte e eu mesma respondo a todas as dúvidas de segunda a sábado. Suporte para as dúvidas. E eu quero falar sobre o valor, né? Eu resolvi fazer esse método Slim Cell colocando o curso de ultracavitação e o de tecarterapia juntos. Por isso que eu batizei também, né? Não só por isso, como para atrair novas clientes, eu batizei de método Slim Cell. Então, é um curso completíssimo com essas duas técnicas, ultracavitação e tecarterapia. Cada um desses cursos custa hoje R$ 297, que dá um total de R$ 600. O que eu quero te dizer aqui é que hoje eu estou abrindo o método Slim Cell, mas ele não vai existir para sempre, tá? Isso daqui é somente agora. Depois eu vou separar esses cursos e cada um deles vai custar R$ 297. Então, para você comprar um de cada, você gastaria hoje o total de R$ 600. Mas hoje eu estou abrindo uma exceção que é um preço promocional de inauguração que custa R$ 497. Como eu sei que tem muita gente aí que acaba chorando, ai Cris, mas não dá para você melhorar esse valor, porque para mim não dá, né? Porque é janeiro, cada um tem uma justificativa diferente. Eu resolvi dar um desconto ainda de promoção de inauguração, de R$ 497, vai para R$ 397, para quem se matricular agora, porque eu não sei até quando eu vou conseguir segurar esse preço. E lembrando que você pode parcelar ainda R$ 397 em 12 vezes no cartão. Pode ser o pagamento, né, no boleto à vista ou em até 12 vezes no cartão de crédito. Com apenas 2 únicos atendimentos, porque eu tenho certeza que vai lotar a sua agenda. Se você prestou atenção no depoimento de 2 alunas, eu tenho N depoimentos desses, depoimentos escritos, depoimentos em vídeos, e eu escolhi apenas 2 para que hoje não ficasse uma aula muito extensa. Você pode ver o quanto os cursos agregaram na vida dessas pessoas. Porque não adianta, você que está na estética sabe que você tem que sempre comprar ou produto, ou aparelho, ou se atualizar com cursos. Então essa é uma grande oportunidade. Com apenas 2 únicos atendimentos no mês, você já consegue pagar a parcela do aparelho e do curso investido. Ah, Cris, eu coloquei essa pergunta aqui porque eu sei que você deve estar pensando isso. Mas eu vou ter que investir no curso método Slim Cell e em aparelho ainda? Mas se você estiver pensando isso,
Eu vou te dar 6 motivos para que você faça isso agora. Primeiro, parcelando o método Slim Cell, você aproveita a promoção de inauguração e ainda parcela em 12 vezes de R$ 39,86. O que a gente compra hoje com R$ 39,86 no mês? Praticamente nada, né? Eu acho que uma pizza e olhe lá. Segundo, você não tem necessidade de comprar o aparelho imediatamente. Você vai poder adquirir o aparelho quando você quiser. Terceiro, o valor da ultracavitação e tecarterapia estão super acessíveis, né? Então, o método Slim Cell está super acessível. E outra coisa, eu indico a melhor loja quando você tiver a necessidade e quiser adquirir o aparelho, eu indico a melhor loja e você pode parcelar em 12 vezes no cartão de crédito, 10 vezes no boleto, ou você pode fazer em 48 vezes através de um financiamento. Ou seja, tá tudo facilitado aí para você dar um upgrade, né? E dar um salto na sua carreira. Se você é empreendedora, se você não é uma simples modo de falar, né? Não querendo desmerecer ninguém. Mas se você não é funcionária de clínica, você quer empreender, ou se você você é funcionário, você quer partir para outra, né? Você quer ter o livre-arbítrio de poder ganhar mais, o que é você parcelar aí em até 48 vezes? E não são aparelhos caríssimos, são aparelhos mega acessíveis. Quinto motivo, com apenas 2 únicas sessões ao mês, você já recebe o valor das parcelas. Tanto do curso, que vai ser temporário, né? Porque você vai entrar aqui para a turma do método Slim Cell e você vai parcelar, isso vai passar rapidinho. E o aparelho é um investimento que você adquire uma vez e consegue usar por longos anos, anos e mais anos. E o sexto motivo, com o método Slim Cell, você não tem a necessidade de ficar gastando dinheiro com diversos cremes, produtos para protocolos corporais, protocolos faciais. Então, vou te dar um exemplo. Você faz lá um protocolo com manta térmica, massagem modeladora, máscara de argila. Então, tudo isso você tem que gastar em produtos. Ou em aparelhos que não te trazem resultados. E se você já tem aparelho de ultracavitação e radiofrequência, ótimo! Você vai poder assistir todas as aulas e tirar todas as suas dúvidas a respeito do melhor uso e aprender novos protocolos usando o mesmo aparelho. E eu quero te dizer também que o risco é 0, você tem 7 dias de garantia. Então não tem problema se você falar assim, olha, não me adaptei com o curso online, não é o momento de investir, eu não quero empreender, eu sei que eu vou conseguir 2 clientes por mês com toda certeza absoluta e com isso eu vou conseguir pagar o meu investimento, que é pequenininho, mas eu acho que agora não é hora, eu não estou preparada. Não tem problema, você vai entrar em contato com a minha equipe de suporte e você vai ter o seu dinheiro investido de volta. Agora é com você. Clica aí no link que está aparecendo aí na sua tela, escolha a melhor forma de pagamento, pode ser à vista no boleto ou parcelado em até 12 vezes, que dá uma parcela bem pequenininha, e o acesso vai no seu e-mail. Por isso que é muito importante que você preste atenção quando você estiver digitando o seu e-mail, para não ter nenhum erro de digitação, erro de português, porque é lá no seu e-mail que você vai receber o acesso e já pode começar a assistir as aulas hoje mesmo. Lembrando que as aulas de ultracavitação já estão todas liberadas, até a parte prática, mas eu quero que você veja aula por aula para não se perder, para ir seguindo o método Slim Cell. E em breve eu estarei liberando já os módulos de tecarterapia com todas as aulas teóricas e práticas. E lá dentro, quando você terminar tudo, tirar todas as suas dúvidas, estará disponível a avaliação e certificado para você. Quero agradecer a você que já está fazendo parte do método Slim Cell. Quero dizer que todo o meu suporte você vai ter e toda a minha ajuda para você ter resultados fantásticos com as suas clientes, sem dizer que você vai conseguir aí lotar o seu espaço, sua clínica, ou se você atende em domicílio, você vai conseguir lotar a sua agenda, tá bom? Vou ensinar
a vender também essa técnica, não se preocupe quanto a isso. E a gente se vê dentro do curso Método Slim Cell.